estudar a Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, o processo do juízo. Bem, querido, bem querida, que Deus abençoe você ricamente essa semana. E eu já começo pedindo, faça aí a sua inscrição. Por favor, inscreva-se no canal. Coloque aí o seu like e faça seus comentários. Deus te abençoe. Bem, estaremos então nessa semana tendo o privilégio de estudar sobre o juízo. É verdade que é uma das doutrinas que a Bíblia fala de forma muito clara, sem nenhuma ambiguidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia fala de um juízo. Deus, ele é perfeito em conhecimento. Ele é onisciente e ele é presciente. Ele sabe do agora e sabe do amanhã e conhece todas as mentes. Então, por que Deus faria um juízo se ele já conhece tudo? Bem, Deus conhece tudo e o juízo não é porque existe algo escondido de Deus, mas o juízo é para prestar conta a todo o universo, é para prestar conta a todo ser criado de que Deus finalmente vindicará o bem. Bem, Deus, ele possui toda a condição de julgar. Nós não possuímos. Às vezes nós queremos, por uma coisa ou por outra, julgar A, julgar B, julgar uma pessoa, julgar outra e até mesmo condená-las. Mas Deus não permitiu isso a homem algum, porque o juízo do homem é falho. Aqueles juízos que nós executamos aqui na terra são juízos que ficaram pendentes para muita gente. Talvez, em algum momento, a justiça condenou o inocente e absolveu o culpado. No juízo de Deus, isso não acontecerá, porque Deus acompanha tudo e ele dará satisfação para todo o universo. Ele não precisava, porque ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas ele quer que cada um de nós saibamos que essa é a justiça de Deus. E isso é muito importante. Por isso, querido, por isso, querida, o juízo de Deus é uma vindicação histórica. Deus há de provar para o mundo inteiro, para aqueles que têm dúvida, então, a bondade do seu caráter. E há então de trazer a salvação e a justiça final. Bem, nesta semana consideraremos o processo do juízo no tempo do fim. Bem, precisamos entender que quando falamos em juízo, pensamos que é uma coisa só naquele dia e fim de papo. Não é bem assim. O juízo de Deus ocorre em um processo, e esse processo envolve pelo menos 3 fases. O juízo que nós chamamos investigativo ou pré-advento, antes da volta de Jesus, o juízo milenar, durante o período do milênio, e o juízo executivo, então, quando Deus dará a cada um conforme as suas obras. Esse processo, então, culminará na segunda morte para os ímpios e, então, culminará também na vida eterna para aqueles que já estavam em harmonia com Jesus Cristo. Vem comigo, vamos estudar, então, essa semana, o processo do juízo. Domingo, o juízo final. Bem, quando pensamos no juízo final, para muitos é o juízo condenativo. Deus há de condenar. Então, por isso que algumas passagens da Bíblia, elas são traduzidas de forma diferente em algumas versões, e algumas pessoas pensam que as pessoas que servem a Jesus não vão passar por julgamento. Bem, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que todos nós vamos comparecer diante do juízo de Cristo. Agora, quando a palavra de Deus fala em juízo, o que a palavra de Deus está dizendo é que não entra em condenação aqueles que servem a Deus, mas todos nós, então, passaremos pelo processo do julgamento. Aí, em Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, há uma ilustração ali em que Jesus usa, então, a parábola, e nesse recurso literário, Jesus, então, fala das ovelhas e dos cabritos.
mostrando que tanto aqueles que representam então o bem como o mal comparecerão no juízo de Cristo. Lá em João capítulo 5, de 21 a 29, Jesus também fala do juízo, e ele fala dos que fizeram bem e os que fizeram mal. Por isso, saiba, querido, saiba, querida, todos nós, eu e você, compareceremos diante do juízo de Deus. E nós compareceremos porque é necessário que compareçamos para que então fique esclarecido diante do universo quem somos. Bem, em suma, precisamos entender que o juízo é um processo que não é só de condenação. O juízo é um processo que ele é também de vindicação para o justo. O juízo é necessário acontecer não para somente que os ímpios sejam condenados, mas para que o justo tenha a paz plena, para que ele possa viver de acordo com aquilo que Deus tanto sonhou para a humanidade e para o universo inteiro, a paz e a harmonia. Bem, por essa razão, nós podemos ver e podemos entender que no processo do juízo existem alguns elementos que são fundamentais dentro, então, da questão relacionada à salvação. Veja, nós somos salvos pela graça, em Isaías 55, verso 1 e Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, nos fala isso. Mas, veja só, querido, veja só, querida, nós somos justificados pela fé. E o apóstolo Paulo fala isso de forma muito clara, lá em Romanos capítulo 5, verso 1, também, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, nós vemos 15 verso 6, a questão do Abraão. Bem, mas nós somos julgados pelas obras. Observe, o apóstolo Paulo fala que nós seremos julgados por aquilo que fizemos, pelas obras que fizemos por meio do corpo. Então nós somos julgados pelas obras. E de tal forma, isso é muito claro, que o próprio Jesus, em Mateus 25, 31 a 46, deixa isso de forma assim, bem nítida, para que a gente possa então entender. Mas a base é a lei de Deus. A lei de Deus é a base em que seremos julgados. Veja, querido, veja, querida, não podemos pensar num julgamento sem uma lei. Se não existia nenhuma lei, para que então um julgamento? Nós, aqui na Terra, temos determinadas leis que fazem o papel junto, então, à característica daquela nação e as limitações em que o ser humano deve ter na convivência social entre um e outro. E aí as autoridades da justiça, quando nós faltamos àquela lei, eles podem nos multar, eles podem então nos processar e podem também até nos sentenciar à prisão, em alguns casos à morte. Bem, por isso, querido, por isso, querida, a organização do juízo divino tem então a lei suprema, a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos. E por isso precisamos estar então alerta nesse aspecto. Mas precisamos entender o processo. A lei não nos salva, mas ela vai servir no julgamento para aquilo que fizemos de errado ou de certo. Precisamos entender que somos então salvos pela graça, justificados pela fé, mas julgados mediante as obras que fizemos em relação àquilo que a lei pedia para nós. Por isso é importante então levar em consideração. Também precisamos lembrar, queridos, que o decreto divino não é arbitrário. As pessoas não vão ser salvas ou perdidas porque Deus simpatizou com esse e não simpatizou com aquele. Não, Deus é justo. Deus dará a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que tiver então praticado, aquilo que tiver vivido. E precisamos estar atentos porque esse então é o juízo de Deus. Na sequência, vamos então para o estudo de segunda-feira. O juízo pré-advento. Juízo pré-advento ou juízo investigativo. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 16, Deus diz que tem um memorial e que há um registro daquilo que as pessoas falam, que as pessoas conversam, que as pessoas praticam. Há um registro diante de Deus. Lá o texto, em todo o contexto, chama a atenção de que então os justos conversavam entre eles e diziam que não havia diferença entre ser justo ou ser injusto, porque todos então levariam a mesma circunstância, todos levariam as mesmas consequências. E Deus então os ouve, porque Deus ouve, Deus vê tudo aquilo que fazemos. E aí então Deus responde pelo profeta Malaquias que de jeito nenhum o justo e o ímpio serão julgados da mesma forma. Deus
é justíssimo. E então ele diz que há um memorial, há então um registro de tudo aquilo que fazemos, para que então não haja nenhum engano no juízo. Bem, por isso precisamos perceber que o juízo passa por um processo de investigação. Então o juízo passa por algumas partes. Então a primeira dela é a investigação. Tudo o que fazemos no dia a dia da vida, tudo aquilo que se passa em nossa vida, do amanhecer até então o anoitecer, é anotado. O anjo registra tudo aquilo. Por isso, querido, por isso, querida, é sempre bom na virada do dia, no pôr do sol, você pedir perdão de tudo aquilo que fez de errado durante o dia, porque isso está registrado em um livro. Bem, a Bíblia nos diz que nós somos então investigados, não porque Deus não saiba disso, mas porque isso vai ser exposto para todo o universo. E então essa investigação, ela ocorre num processo então de gravar essas coisas no livro. E Jesus menciona também sobre esse livro lá em Lucas capítulo 10, verso 20. Há então vários livros, Apocalipse fala sobre isso no capítulo 20, e especialmente o livro da vida, em que eu e você precisamos estar registrados. O profeta Daniel, no capítulo 7, então, vê muitos livros. E então ele vê o juízo de Deus. E ali naquela ilustração ele diz que o Filho do Homem vinha na nuvem e chegou-se então até o ancião de dia. Ele não está se referindo ali ao juízo final, porque o Filho do Homem vinha nas nuvens, mas não veio para a terra. Não veio então para esse planeta. Ele foi em direção ao ancião de dias. Isso porque ali então se trata da transição, da passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo, no processo do santuário celestial. Jesus é o nosso intercessor. E a partir do final das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, 13 e 14, então Jesus passa então a um juízo investigativo, passa então para cumprir a segunda parte do seu ministério. Do momento em que ele foi para o céu até então o final das 2.300 tardes e manhã, em 1844, Jesus estava fazendo o trabalho na primeira parte do santuário. E agora ele está na segunda parte do santuário celestial, fazendo então os últimos preparativos para o juízo. E logo ele encerrará o trabalho na segunda parte do compartimento, diante ali da arca, diante então do trono de Deus, e voltará para vindicar, voltará para nos buscar. A semelhança do que acontecia então na ilustração da doutrina do santuário, quando o sumo sacerdote acabava o serviço lá na parte secundária, na segunda parte, no lugar santíssimo do santuário, ele saía e o povo estava lá em luta, em oração, esperando então o processo final do perdão dos seus pecados. Assim também acontecerá. E nós estamos passando agora por este momento da investigação final. E logo Jesus voltará para nos buscar, então para vivermos com Ele a eternidade. Bem, por isso é importante, queridos, que você saiba que esse trabalho feito por Jesus não é para nos condenar. Esse trabalho feito por Jesus é para vindicar. Esse trabalho feito por Jesus é, então, para trazer a nós a consumação da nossa salvação. Lá em Apocalipse 11, verso 1, diz que um anjo veio para medir o santuário. Isso significa que Deus está nos investigando aquilo que fazemos a cada dia por meio dos seus anjos. Não para Ele, porque Ele nos conhece, mas Ele está nos investigando para registrar no livro e para mostrar no universo inteiro que nós então estivemos fazendo a sua vontade ou estivemos então contrariando a sua vontade. Por isso então Deus e os anjos estão acompanhando esse processo para que naquele dia o juízo seja então verdadeiro e honesto e Deus então seja vindicado, o seu caráter também de um Deus bondoso. Bem, vamos para a lição de terça-feira. Juízo milenar. Esse tema, juízo milenar, está relativo ao milênio. Assim como o juízo investigativo está relativo a antes da vinda de Jesus, o juízo milenar está relativo ao período durante o qual Jesus nos busca na sua segunda vinda e nos leva para passar 1000 anos nos céus. Lá em Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 6, é descrito então essa cena de Jesus vindo, do inimigo sendo preso por 1000 anos, porque não vai haver quem ele tentar, porque a vinda de Jesus, ela, como diz então a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 a 9,
ela fulminará com os inimigos de Deus. Ela fulminará então com aqueles que fizeram tudo que era contrário à vontade de Deus. E ela vai trazer alívio para aqueles que estão buscando a Deus. E então nessa fulminação não haverá então ser humano vivo na terra. E então aqueles que foram levados para os céus, então passarão 1000 anos com Deus. Quem será levado para o céu? 1 Tessalonicenses 4:16 a 18 nos diz que aqueles justamente que estavam vivos em harmonia com Cristo e aqueles que ressuscitarão, então quando Cristo voltar, esses então se encontrarão com Jesus nos ares e então passarão 1000 anos com o Senhor. Bem, queridos, e aqueles outros, aqueles que fizeram mal, serão fulminados com a glória de Jesus, porque eles não estão preparados para ver a glória de Jesus, e eles não serão fulminados na hora. Essa terra ficará como um deserto. A Bíblia descreve em Apocalipse, capítulo 20, que é como se fosse um abismo, e Satanás será preso por 1000 anos. A prisão de Satanás é uma prisão de circunstância, em que ele não terá quem tentar, porque os vivos e os ressuscitados estarão com Jesus no céu. Os mortos ímpios e aqueles que estavam vivos ímpios serão fulminados na volta de Jesus. Então a terra estará vazia e ele estará então nessa terra como um caos, toda destruída pelos processos do juízo, inclusive das 7 últimas pragas. E ele estará aqui sozinho por 1000 anos, na companhia daqueles anjos que também são decaídos. Depois de 1000 anos, a palavra de Deus nos diz que os mortos sem Cristo ressuscitarão depois de 1000 anos. E aí então eles sairão para tentar adquirir o domínio, reconhecendo então Satanás como seu líder. E a Bíblia diz que a nova Jerusalém que está descendo do céu é cobiçada por eles. E eles têm então vontade de tomar a posse da nova Jerusalém. Imagine, queridos, pessoas de todas as épocas que morreram perdidos. Imagine Adolf Hitler. Imagine então grandes homens de guerra, os grandes imperadores do passado, então levantando-se com Satanás para tentar tomar a cidade santa. E a Bíblia então diz que nesse momento se instala o juízo final. Mas o nosso assunto aqui não é do juízo final, é do juízo então do milênio. Durante o processo do juízo do milênio, durante os 1000 anos, acontecerá algo interessante. A Bíblia diz que foram postos pequenos tronos e que aqueles que haviam sido ressuscitados, aqueles que haviam sido trazidos por Jesus para o céu, agora então participam do juízo junto com os anjos. E eles abrem os livros e então eles começam a examinar, eles começam então a verificar algumas coisas. Que coisas seriam essas? Bem, queridos, precisamos entender que só a mente de Deus conhece todas as pessoas. Alguns que nós gostaríamos de encontrar no céu, não encontraremos. Alguns que pensamos que temos certeza que estaria lá no céu, não estará. Alguns que pensamos que de forma alguma não estará no céu, estará, então será uma surpresa para nós. Então as pessoas terão uma interrogação. Por que aquela pessoa que parecia então tão cristão não está no céu? E aquela pessoa que não parecia tanto assim está. Deus então responderá, abrindo então os registros, os livros, tudo passará como um filme. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Imagine, querido, imagine, querida, pessoas pensando em seus parentes, por que se salvaram, por que se perderam? Irmãos de igreja, por que se salvaram, por que se perderam? Deus então dará todas as explicações necessárias e as pessoas entenderão por que determinadas pessoas não estão no céu passando 1000 anos com Jesus. Esse é então o juízo milenar, queridos. Esse é o juízo do milênio. E lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, Deus nos fala por meio de Paulo que nós vamos então julgar até os anjos caídos. Então precisamos entender, queridos, que esse é um processo maravilhoso, é um processo em que Deus explicará para cada um de nós por que então alguém se salvou e por que então alguém se perdeu, por que então alguém está no céu e por que alguém não estará lá. Bem, vamos dar sequência então na lição de quarta-feira. Juízo executivo. Então, queridos, chegamos ao chamado juízo final. O juízo executivo. Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, diz que então, quando o trono de Deus se instala e toma conta de toda a terra, é posto diante dele em pé todos os seres humanos. E ali também estão os anjos caídos, e todos então agora são julgados por aquilo que se encontra nos livros. E abre-se vários livros, os livros das boas ações, das más ações, e o livro da vida do Cordeiro. Esse é o livro mais importante. Esse é o livro que você e eu deveremos então estar arrolados, devemos estar escritos ali neste livro, porque é o livro da salvação. Porque, queridos, segundo os nossos méritos, nós nunca nos salvaremos. Por isso,
o registro das boas e das más ações, eles depõem contra nós. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E então, queridos, todo aquele registro que tivemos pedido perdão para Deus será apagado do livro das más obras, e então o nosso nome se acenderá brilhoso como ouro no livro da vida. Mas todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida, então, querido, então, querida, infelizmente, essa pessoa se perderá eternamente. E essa perda eternamente será então chamado o Lago do Fogo. Bem, Deus então vai fazer esse juízo, não porque Deus seja vingativo, mas Deus vai fazer esse juízo por seu eterno bem. Aqueles que são justos e que sobreviveram à sua vontade precisam desse juízo. E aqueles que são ímpios também precisam receber então o castigo. É uma questão de justiça. Por isso Deus fará então esse juízo. Bem, queridos, então vamos então para os comentários de quinta-feira. A segunda morte. Bem, aqui tem um assunto muito importante. A segunda morte. Deus está falando sobre morte. Lá em Apocalipse capítulo 20, 14 e 15, Deus diz que o lago de fogo é a segunda morte. Alguns têm defendido que as pessoas ficarão ali vivas, queimadas para todo sempre. Bem, nós já falamos sobre isso em outros momentos, em outros vídeos, e você fica então prestando bem atenção, queridos. Deus não é assim. Deus dará a cada um proporcional às suas obras. Eu estou repetindo aquilo que falei em vídeos anteriores. Se alguém pecou 10, 20, 30, 100 anos, Deus não vai dar para ele a eternidade para ficar queimando no fogo, porque isso seria injustiça. Mas Deus vai dar para ele a segunda morte. Então, o que entendemos por morte? Na morte, a vida para de funcionar, os órgãos param e as pessoas perdem toda a consciência. E temos explicado sobre isso aqui. Agora, queridos, Deus dará para essas pessoas a segunda morte. Ela será, então, exterminada para sempre. Para sempre a sua memória será, então, apagada no lago de fogo. De tal forma que Malaquias, o profeta, falando sobre o juízo de Deus, lá no capítulo 4, verso 1, ele diz: não restará. O fogo vai passar e não restará nem raiz, nem ramo. Podemos então considerar que a raiz é Satanás, a origem de todo o pecado. E o ramo somos todas as pessoas que então se separaram de Deus e se tornaram ímpias, fazendo a vontade de Satanás. A Bíblia diz que todos eles serão como cinza e que desaparecerão da terra. Não haverá então um fogo que queimará para sempre, mas um fogo proporcional, o fogo chamado a segunda morte. A pessoa morrerá de novo. Por isso, queridos, que é chamado de segunda morte, que ele não vai continuar vivendo ali sendo queimado para sempre. Ele vai morrer, ele vai passar por um processo final de extermínio. E precisamos perceber, queridos, que a Bíblia ela é muito interessante naquilo que ela então apresenta. Observe, querido, que a aniquilação final do pecado também traz consigo a purificação da terra. Veja, o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3, que tudo que está aqui agora está reservado para o fogo. Esse planeta passará por uma transformação, será queimado, abrasado, para vir então o novo céu e a nova terra. Então você pode reparar, queridos, que logo após o versículo 15, quando Deus fala a segunda morte, e logo embaixo ele diz assim: vi o novo céu e a nova terra. Porque esse fogo do juízo final, que então queimará os ímpios, que destruirá Satanás, ele vai purificar esse planeta e não haverá mais lembrança de nada negativo, de nada do passado. Essa é a segunda morte. Essa então é a punição de Deus para aqueles que não fizeram a sua vontade. Precisamos entender então a vontade de Deus e precisamos entender que Deus é um Deus justo e vai operar segundo a sua justiça. Bem, chegamos então ao final dessa maravilhosa lição da semana, o que chamamos sexta-feira, então, nosso estudo adicional. Bem, vai aparecer aqui, então, queridos, você está vendo aqui na lousa justamente aquilo que nós temos como adicional ao seu estudo, para que você estude, para que você entenda melhor. Revise o vídeo, assista novamente, para que você, então, possa estar alicerçado e entender o processo do juízo, entender as partes do juízo, o juízo investigativo, então o juízo pré-milenar e então o juízo chamado final executivo. E você estará então crescendo na graça. Mas saiba, o que é mais importante é saber que aqueles que estão com Cristo, eles não serão condenados. É uma promessa de Jesus, lá em João capítulo 5, verso 24. Jesus, então, não nos condenará, porque todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, diz Apocalipse capítulo 20, esse então, que está no livro da vida do Cordeiro, será salvo. Esse então finalmente alcançará a vida eterna.
Que Deus te abençoe. Se você então entendeu toda a lição da semana, se é seu desejo então se preparar para esse processo do juízo, então ore comigo. Eterno e bom Deus, nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor passou para nós. Ajuda-nos a te servir. Ajuda-nos, ó Pai, a estar de pé quando o Senhor voltar para o juízo final, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz semana.